Vicente Alencar. Comunicando Nilton Mourão. Bom dia, querido Luciano Clever. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2019. É um prazer estar aqui nos estúdios da Rádio Assunção. Hoje eu tenho uns compromissos aqui em Fortaleza e só então amanhã é que estarei a partir dos estúdios da Paraíso FM em Sobral. Bom dia, Nilton. Bom dia, querido Vicente Alencar, que até então estava aqui ao seu lado via telefone. Bom dia, Adson. Bom dia, essa legião de ouvintes. Bom dia, Lígia, Dark, Lucinéia. E eu inicio, como sempre, agradecendo aqueles que ajudaram a levar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo no Facebook, como o João Rodrigues, Mariano Fernandes, Olavo Souza, Dr. Paulo Roberto Soares Nobre, Francisco Edivar, João Alves Freire, Elesbão Castro, lá em Brasília, Jesus Alves, o Carlos Henrique Fernando Souza, o Alexandre Viana, o Wagner Viana e o William Martiniano. Bom dia para quem já está aqui na linha aqui do Facebook, que a gente já começou também no Facebook, como o José Soares da Silva, o Simão Oliveira mandando bom dia, e a Lucinéia. Bom dia para vocês, Michel Mendonça, Assis Nascimento. Nesse momento nós estamos também em conexão com a Paraíso FM de Sobral, no programa De Olho na Cidade, comandado por esse grande comunicador, meu amigo Assis Nascimento, que comanda essa audiência em Sobral e toda a Zona Norte, sob o suporte do nosso querido e simpático profissional competente, Ricardo Gomes. Bom dia carinhoso a vocês e a todos os seus ouvintes. Bom dia, Nilton, tudo bem com você? Bom dia, Michel Mendonça também. Bom dia, querido Luciano Clever. Com certeza você está aí com muitos temas para nós abordarmos nesta manhã de segunda-feira, iniciando essa semana, que é marcada pelo feriado na quinta-feira, em honra a Nossa Senhora da Assunção, padroeira da cidade de Fortaleza. O Estado já decretou ponto facultativo com relação aos serviços públicos que funcionam na cidade de Fortaleza. Então, Fortaleza, que tem uma caminhada já tradicional, uma caminhada muito participada pelos cristãos católicos, que é a Caminhada com Maria. Então, essa semana nós destacamos exatamente esse momento, que é quinta-feira, em honra a Nossa Senhora da Assunção. Dia 15, né? Feriado municipal de Fortaleza. Isso. Nós lá em Sobral é normal, tá? Trabalhando normal. Aqui também, né? No programa de rádio, pelo menos, estaremos trabalhando normalmente. Bom dia para Ana Pinheiro, mandando um bom dia também para nós. Auriclécio Macedo, Elesbão Castro, lá em Brasília. Dois assuntos já antigos eu gostaria de citar, viu? Atenção, Assis Nascimento e o pessoal de Sobral. Eu estou em Fortaleza exatamente porque nós estamos investigando. E até assim, como é que se faz a imprensa, né? Em Sobral, eu fiz uma crítica aqui sexta-feira da irresponsabilidade e da leviandade de alguns comunicadores, que na verdade não são comunicadores, né? São radialistas que fizeram aquele curso, mas são radialistas diletantes. Geralmente são políticos, né, que se aproveitam da magia, né, da audiência da rádio. Oportunistas da comunicação. Política, né? Alguns são diletantes porque gostam, né? E poucos são os profissionais. Então, esses que são políticos não sabem exatamente o código de ética da profissão e o que é que os deveres dessa nobre profissão de jornalismo que eu tanto gosto, portanto, abracei e vivo alegre nela desde muito tempo e vou continuar até os fins da vida. Estamos aqui, há mais de um mês, nós recebemos uma denúncia contra um político de Sobral, já foi vereador, no último pleito não se elegeu, é suplente e dizem até que está prestes a pegar uma das vagas daqui a pouco. Pois bem, nós recebemos uma denúncia que ele teria se utilizado de uma pessoa, abusou da confiança de pessoas pobres para abrir uma conta. Olha só, ele chegou a ser padrinho, né, compadre dessa família. Ele era chefe de um rapaz que recebia um salário mínimo, né, e pediu, né, se fazia amigo da família, pediu a essa senhora: olha, eu estou com o nome sujo e eu preciso do seu nome para movimentar cheques, né? Eu preciso de cheques para comprar plástico, que era a matéria-prima da sua empresa. Então, ela assinou os papéis, certamente uma procuração, e a partir daí assinava toda semana assim, um lote de cheques e ele movimentava essa conta. É uma laranja, como se diz, né? Até aí tinha a permissão dela, né? E ela não sabia da abertura de uma empresa.
Eis que ela mora hoje em Tianguá, e um belo dia, para você ter uma ideia da condição financeira dela, ela é beneficiária do Bolsa Família. E num belo mês, né, num triste mês para ela, deixou de receber. E foi lá na área, na assistência social, olha, foi que houve com o meu benefício que foi cortado. Foi cortado porque a senhora é uma empresária, a senhora tem uma empresa, o sistema percebeu, né, e cortou o benefício automaticamente. Aí ela desceu, foi a Sobral, foi à Receita, procurou, realmente tinha essa empresa, foi atrás, foi ao banco, e hoje tem uma dívida aproximada de 300 mil reais dessa pessoa, que é um político, que se aproveitou dessa senhora pobre. Então, nós recebemos a denúncia, e se fôssemos no mesmo, já ex, né, dele, né, no mesmo corte de profissional, de postura profissional, teríamos bombardeado. Não, nós passamos um mês, uma semana depois, outra semana, a gente se aproximou de novo da pessoa, fomos atrás de documentos, então a gente pegou a cobrança, pegamos o nome, ela está com o nome sujo, ela tinha consórcio no nome dela, fomos atrás de todos os documentos, até o batistério foi atrás, para ter uma ideia, para comprovar que ele realmente era padrinho, não apenas foi na conversa dela, né? E eu já teria, né, o testemunho dela, né? Mas não, fui atrás, estamos pegando os documentos. Hoje em Fortaleza nós estamos no banco, exatamente para pegar outros documentos, né? Mas já temos documentos suficientes. O banco é só mais uma tentativa para a gente, olha, eu quero me munir de todos os documentos possíveis, porque é assim que se faz jornalismo, quando se quer fazer uma denúncia grave, séria, como a dela. Então, amanhã, Cis Nascimento, vou ver se ela vai ao vivo aí, nos microfones, a partir das 7 horas, nos microfones da Paraíso FM, para relatar o calvário que essa mulher tem sofrido. Pediu ajuda, pediu a essa pessoa, olha, pague mesmo pelo Bolsa Família que eu perdi, já que houve isso daí e tal. Ele dizia, não está nem aí, disse que ela estava fazendo, era extorsão, pois amanhã nós estamos com essa bomba, uma figura política que está na imprensa sobralense, deitando, pagando aí de grande, de moralista, pois era um grande safado. Nós conseguimos os cheques, brigado com o irmão dele, nós conseguimos os cheques, conseguimos o contrato da empresa, conseguimos toda a documentação para fazer essa denúncia. Certamente vamos ao Ministério Público para fazer essa denúncia pública, porque ele também é servidor público, tem improbidade administrativa envolvida, um absurdo feito contra pessoas pobres, usando da boa-fé e abusando da confiança. Então, amanhã, certamente, nós teremos novidade aí no programa de Olho na Cidade, em Sobral. Fiquem atentos. É um absurdo. Bom dia para o nosso querido Wellington Pereira. Bom dia, Nilton Mourão, internautas, a Rádio Web Interative Metro Maranguape, retransmitindo e compartilhando Hora da Notícia em cadeia com a Rádio Assunção Cearense e Rádio Paraíso. Bom dia, doutora Ana Maria Gugel. Bom dia, querido Antônio Gouveia, em Sobral, e a Fátima Johnson, no Jordão, distrito de Sobral, cidade, um distrito aí da Serra de Sobral, muito simpático. Bom dia também para a Lígia Dark e o Cristiano Jansen. Então, dois assuntos ainda antigos, Nilton. Um é assim, OAB, né? Estão falando aí, mas que absurdo, o presidente Bolsonaro faz perseguição, né? Bolsonaro, como para eles, é mal como um pica-pau. Demitiu, fizeram uma matéria sobre isso, demitiu o presidente do INPE, porque ele não gostava dos números. Não, ele demitiu o presidente do INPE porque era insustentável. Depois que o presidente faz uma crítica e o cara responde àquela altura, não há a mínima condição de continuar. O cara já sabia que não continuaria. Isso seria qualquer governo. Não aceitaria aquela afronta de um subordinado. Jamais. Isso faz parte da liturgia do cargo, da tradição. Todo mundo sabe. Isso é em qualquer parte, seja no espaço público ou no espaço privado. Um subordinado jamais poderia, por mais que fosse injusta a crítica, ele teria que, ou ele sabia que não teria condições de sair, sairia e acabou-se, né? Mas ele optou pelo confronto, sabendo que a partir dali não continuaria, não teria mais como continuar à frente do cargo. Ponto, PT, saudações. Outro ponto que eu vejo o inverso da coisa, outro lado da coisa, que aliás aqui traz dois assuntos. Um é assim, como é que uma empresa como a Petrobras, gigantesca como a Petrobras, que tem um aparato, tem um sistema, uma diretoria jurídica, né? Quantidade de advogados que tem na Petrobras, precisaria
contratar o serviço do senhor Fernando era o pai, né? Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, na gestão de Graça Foster, um contrato de R$1 milhão. Posteriormente, esse contrato foi um outro contrato de R$1,5 milhão. Como é que se justifica uma empresa que tem um batalhão de advogados contratados por concurso, portanto, gente da melhor qualidade técnica, né? Passou no concurso da Petrobras, imagina-se, assim como você que passou na Cefaz, é tecnicamente qualificado, né, o corpo de trabalhadores, o corpo funcional dessa empresa. Então, o que é que justificaria uma empresa como a Petrobras, que tem um batalhão de advogados no seu setor jurídico, precisar contratar os serviços do senhor Felipe Santa Cruz? R$1 milhão num contrato, R$1,5 milhão de outro contrato. Aí agora, quando o Bolsonaro manda cancelar, então o escândalo é o cancelamento. O escândalo foi a contratação. O escândalo foi a contratação de amigos. Porque aqui era um petista. Um petista não é só porque ele faz coisa, eu estou qualificando de petista, não, de carteirinha, assinado. Ele foi candidato pelo PT lá no Rio de Janeiro. E hoje, presidente da OAB coloca a instituição em defesa de temas partidários caros a ele próprio, e não para a instituição de advogados do Brasil, que ele deveria representar com mais dignidade. Então, ele foi para o Roda Viva, acabou tendo que reconhecer que quando o Bolsonaro falou sobre o pai dele, pai do Santa Cruz, não teria cometido quebra de decoro, né? A declaração pode ter sido até infeliz, mas não havia ali quebra de decoro. Bom dia para o Fernando Collet, Ibiapina, e para o meu querido Chico Boto aí na escuta, e a Fernanda Rodrigues lá na Europa, na Itália também, acompanhando a gente. Eu acho um exagero, né? Todo dia quando o nosso querido Vicente fala, né? Olha quem fala a língua portuguesa nos 4 continentes ouvindo a gente, né? Mas de vez em quando aparecem aquelas pessoas realmente de outros continentes assistindo ao programa, o que nos deixa cheio de honra, né? Graças a Deus. Pois bem, então o escândalo não é o cancelamento desse contrato. Escandaloso é a forma, escandalosa é a contratação. Doutora Graça Foster devia ser chamada. Em vez de dizer, olha, o Bolsonaro persegue, é chamar por que foi contratado? Qual é mesmo a razão? Qual o motivo? O que motivou a contratação do escritório do senhor Santa Cruz nesse montante para defender a Petrobras nas coisas mais corriqueiras? Questões trabalhistas, ô Nilton. E com certeza lá na Petrobras tem gente qualificada no gabinete jurídico. Mas né? com certeza, muita gente qualificada para isso. E eu te pergunto assim, Nilton, realmente existe essa demanda, esse contencioso trabalhista? Eu acho que quem trabalha na Petrobras geralmente é um pessoal que está muito satisfeito com a empresa. Dificilmente tem a gente querendo sair que gere uma demanda trabalhista que poderia, né, ser um motivo para contratar um escritório de fora. Olha só, uma questão trabalhista. Se fosse uma questão assim, muitas ações de acionistas contra a empresa, coisas graves como tem lá nos Estados Unidos, que podem causar prejuízos enormes para a empresa, até podia, puxa, realmente está precisando, porque há muita demanda. Mas demanda trabalhista, existe realmente essa quantidade de funcionários que estão levando a Petrobras para a justiça, o que poderia justificar a contratação externa de um escritório específico de advocacia para defender a Petrobras lá na área trabalhista. Eu acho isso muito complicado. Então, escandalosa, para mim, é essa contratação. Eu acho que moralizou o presidente quando diz, tira esse negócio aí que é um absurdo, não pode ter. Como é que pode ter a Petrobras com esse escritório externo pagando essa quantidade de dinheiro? Tudo bem que a empresa é muito rica, né? Se não fosse tão rica e tão grande, teria ido à lona nos governos petistas. Bom dia para o Zé Vieira Silva, para o Carlos Henrique Fernandes de Souza, mandando bom dia para o Nilton Mourão. Bom dia, obrigado. O William Martiniano, que Deus lhe abençoe, amém. E um bom dia também para o Gilardi Alves Sinésio. Para você ver, né, Luciano Kleber, a OAB está de joelhos, por conta desse Felipe Santa Cruz. Esse camarada, eu não sou advogado,
Mas, a meu ver, seria a última pessoa que a OAB mereceria ter como presidente nacional dessa entidade tão representativa, tão importante para a história recente do Brasil. E a ex-presidente Graça Foster, ela deveria realmente ser questionada do porquê em relação a isso. Rapaz, olha, a Petrobras, uma estatal que sempre foi tida e a vida como poderosa, não tem em seus quadros uma equipe suficiente de jurisconsultos para realmente dar conta das suas demandas de ordem interna e externa. Trabalhista, rapaz. Quer dizer, deve ser uma das mais simples, né? Porque os funcionários são os funcionários dela, estão ali no dia a dia. Porque você não vê em massa a gente saindo da Petrobras buscando seu direito na justiça trabalhista, né? Não, pelo contrário. Fosse aqui uma questão nacional que envolvesse uma contratação internacional, a necessidade de contratar um escritório especialista em direito internacional, valhar, mas ainda assim não poderia também resvalar para o compadrio, né? Porque você vê aí a questão do compadrio político, né? As simpatias, né? Essa chegou no cerne da questão, porque o trabalhista, não é querendo menosprezar, dizer, trabalhista, não, é porque é das mais corriqueiras dentro de uma empresa, é você ter demanda trabalhista. Você pode não ter nada e de repente tem uma demanda trabalhista. Até nas relações domésticas, né? As empregadas, as secretárias, de vez em quando colocam você no Ministério do Trabalho, na Justiça Trabalhista, né? Então é das mais corriqueiras e fácil de encontrar. Então não precisaria, se fosse, como você diz, uma questão muito específica, né? Que precisasse de especialistas que entendessem, mas trabalhista é uma das mais corriqueiras, e eu acho que hoje talvez seja onde há mais advogado no Brasil, que é até mais fácil, né, de fazer. Até então, a justiça trabalhista era também uma mina para muita gente. Né? Sim, sim. E essa questão está sendo desmistificada, né? Com as medidas da última reforma nas relações de trabalho. Olavo Souza, ainda hoje não entendi porque a Graça Foster, né? Ainda não está presa, né? Tem que responder pelos seus atos. O espantalho Graça Foster, rapaz, quando aquela mulher aparecer na televisão, Ave Maria, ui, ui, ui. Não faça aqui nenhuma manifestação machista nem sexista, né? Ela é bonita, deixa de onda, né? Bom, bonita não é, né? Aqui de novo, nosso querido Henrique Araújo. Não pego no pé, não, é porque ele repete as coisas, eu tenho que ficar repetindo essa história. Ele cometeu aqui um artigo domingo, se não me engano, os sinais e os riscos da transferência de Lula. Ele disse que havia riscos da transferência de Lula. Só para começar, que primeiro, a própria defesa do Lula já havia pedido para transferir o Lula lá para São Bernardo do Campo. Então, não parar com essa besteira de que tirar Lula lá daquela cela seria um risco, seria uma perseguição. A própria defesa já havia pedido, né? Ele diz, logo após a tentativa malfadada de transferência do ex-presidente Lula para São Paulo, uma leitura se sobrepôs às demais. Ao rejeitar a medida, o STF havia dado um recado ao ex-juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato de que não vai mais tolerar excessos. Primeiro assim, não foi uma iniciativa nem de Moro, nem da Lava Jato, e muito menos um excesso. É uma coisa completamente normal o que foi feito lá, um pedido de transferência, porque a superintendência da Polícia Federal não está aguentando mais aquela rotina. Não foi feito para isso, aquilo é para ser uma coisa provisória. Já tem mais de um ano. Uma hora, Lula vai ter que sair dali. Vai. Tem seu fundo de razão. A corte, de fato, tem sido menos permissiva. Estava dizendo que era permissiva. Com as sucessivas licenças jurídicas a que procuradores recorreram nos últimos anos, postas à luz pelas mensagens publicadas pelo The Intercept, que é uma questão de interpretação. O que eu vi, do que foi publicado, a não ser que o Henrique tenha mais informação do que eu, tem nenhum problema ali naquelas mensagens, nenhum problema com aquilo dali. O que tem aqui é uma resistência de gente que quer ver bandido fora da cadeia, de gente que não quer que bandidos poderosos sejam punidos, coisa que só veio a acontecer a partir do advento da Lava Jato.
Não significa, porém, que a situação do petista tenha melhorado entre os ministros. Tampouco que o placar elástico, 10-1, contra a mudança de Curitiba para uma penitenciária. E o senhor Henrique não vê também que é uma licença jurídica, já que está falando isso, ele se coloca aqui como um especialista, o STF passar por cima do TRF4, do STJ, né? E de cara já fazer, de cara, passar por cima de todas essas instâncias e se transformar num tribunal de execução penal. Ele não vê que isso aí também é uma licença jurídica. Muito bem. Daí até o julgamento de Lula, porém, há muita água para rolar. Ou melancias, né? Vai citar aqui na qual o presidente do STF admitiu que acomodou a pauta do Supremo a fim de fazer arrefecer a temperatura política em Brasília, demonstrando que, a pretexto de debelar a crise institucional, a Corte amplia, na verdade. Onde é que a Corte ampliou a crise aqui, ô Henrique? Me explica, pelo amor de Deus, qual é a crise que a gente está vivendo por causa da Corte. O que o Toffoli está dizendo, havia um movimento forte nas ruas contra o STF, e se por acaso, aí sim, havia uma medida lá para soltar o bandido do Lula. Coisa que certamente a sociedade não aceitaria sentadinha, batendo palmas. Haveria convulsão, o risco era de convulsão social. É isso que o rapaz não está sabendo fazer a leitura. Ele que gosta de fazer leituras, não soube fazer a leitura. A leitura que ele diz é que a Corte agravou. Qual foi o agravamento disso? O que dá nas entrelinhas é que o Toffoli disse que o tribunal adiou o julgamento que poderia soltar Lula. Sabe por quê? Porque a sociedade brasileira não aceitaria esse tipo de manobra. Isso sim, era uma manobra para soltar Lula. O tribunal se decidiu que a partir da condenação em segunda instância haverá prisão. E muitos dizem que, olha, não é prisão automática, tem que ser fundamentada. É óbvio que tem que ter fundamentação. Mas quem leu com clareza o acórdão é como se, condenado em segunda instância, vai para a cadeia, vai pegar cana. E agora o tribunal, por uma questão política, porque é o senhor Lula que está preso, porque se fosse qualquer um, não se moveria. Então, por uma questão política, o tribunal iria se reunir e pautar essa matéria que há algum tempo já tem o relatório do ministro Marco Aurélio, e que ele já cobrou várias vezes, e que a ministra Carmen também, várias vezes, não colocou em pauta durante toda a sua presidência, porque é um absurdo o STF, que é a casa jurídica da segurança jurídica, da pacificação da sociedade, da garantia constitucional, ficar como uma biruta de aeroporto, mudando a cada humor de seus membros. Então, é isso que o Toffoli está dizendo. Haveria risco, sim. Muitas instituições não aceitariam essa manobra de querer soltar Lula. Então, certamente, por isso foi adiado. É isso que o Toffoli está querendo dizer na entrevista, e que o senhor Henrique fez uma leitura enviesada. Isso que a Corte fez foi agravar. Agravou em quê? Esse é o risco a que o país se expôs novamente nesta semana. Quando o assunto é Lula, o judiciário não está imune às paixões, seja na primeira instância, com decisão extemporânea, eivada de interesse. Olha a vagabundagem aqui do Henrique, né? Ele diz que onde é que não tem interesse, né? Mas como foi com o Lula, aí teve paixão, uma decisão extemporânea. O que é uma decisão extemporânea, Henrique? Explica para nós. É fora de tempo? Como assim? Fora de tempo? Na verdade, fora de tempo estava a sociedade brasileira que não punia. Enfim, antes tarde do que nunca, extemporânea era a justiça brasileira que não conseguia julgar, condenar e punir os bandidos de colarinho branco. Isso sim estava fora de tempo. Isso sim era extemporâneo. Agora sim, tenta-se fazer justiça. E é isso que a sociedade brasileira viu e por isso que ela apoia a Lava Jato, diferentemente de você, Henrique. Ele diz, cuja rapidez em julgar um processo relativo ao ex-presidente contrasta com a sua habitual letargia. Contrasta com a habitual impunidade, Henrique. Impunidade nunca, aqui eu concordo com você, habitual. O hábito da justiça brasileira era de não punir,
era da imputabilidade dos ricos e poderosos, dos bandidos ricos e poderosos. E continua assim, e ainda encontra pessoas boas como você para defender bandidos. Eu concordo com você, o hábito, a tradição e toda a jurisprudência da justiça brasileira era de proteger os bandidos poderosos. Nunca antes da Lava Jato, um poderoso, um empresário poderoso ou políticos poderosos foram para de trás das grades e foram agora as mancheias pela bravura de procuradores da Lava Jato e pela rigidez do juiz Moro e da justiça. E não foi só Moro, não foi só a primeira instância, que você quer sempre personalizar. Também o TRF4 mudou a sua postura. O STJ e até o STF, porque esses bandidos, os políticos, eram sempre julgados lá. Nunca o STF colocou um bandido na cadeia. A não ser agora, em toda a sua história, a não ser agora, mais recentemente, com os novos ventos trazidos pela Lava Jato. Antes de dar mais um bom dia para o Newton, o Auriclésio Macedo mandando um bom dia. O Wagner Viana, bom dia, Luciano. Mandei para você, através do Zap, imagens de um baile funk que se realiza na rua Ana Bilhar, de sexta a domingo, e que adentra por toda a madrugada e não se toma nenhuma providência para acabar com esse ambiente de drogas e muito barulho. Aí. Sandra Cordeiro, bom dia, amigo. Luciano, bom dia, Mourão. Começamos bem a semana com vocês conosco. Hoje o programa está excepcional. Obrigado, querida. Graças a Deus. Bom dia para o Valíris Avelino, a Sandra Biguetti e também para o Idoberto Gugel. Pois não, Nilton? Luciano, é o seguinte, esse pessoal tá maluco, é? Esse pessoal tá completamente dominado pela cegueira. Não faz a leitura correta das coisas porque não quer. É desonestidade de que ordem intelectual, desonestidade ideológica, porque a sociedade brasileira está cansada da impunidade. Seja esse recado da sociedade brasileira o mais claro que foi dado com o resultado das últimas eleições. Eles só falam do Lula, esquece que tem uma centena de políticos e poderosos das grades condenados. É porque o Lula, ele deixou de ser Lula. O Lula já foi imortalizado. O Lula, ele virou um semideus. É uma ideia. Então, assim, é incrível como o Lula está impregnado na mente desse pessoal. E, sabe, eu lamento muito que o colega jornalista Henrique Araújo insista numa tese, numa narrativa, que não tem o menor cabimento. Porque ele aludia aqui a sinais e riscos. Gente, nós temos que entender que o Brasil ele está passando por uma quadra de mudanças e é caminho sem volta. É caminho sem volta. Porque é a sociedade que deixou isso bem claro nas eleições. E eu acredito que a sociedade, nas eleições do próximo ano, vai na mesma cadência dar o seu recado nas urnas, nas eleições municipais. Prefeitos que não merecem ser reeleitos, não vão ser reeleitos. Prefeitos que não merecem fazer sucessores, não farão sucessores. Eu acredito que nas eleições do próximo ano, a renovação vai ser tão marcante quanto foi neste ano, porque o povo já entendeu qual é o seu papel na política. O povo já entendeu que não dá mais para ficar esperando por um salvador da pátria, porque ele, próprio povo, tem que ser agente da história. Então, o povo já compreendeu, já entendeu que é através da política que ele, pela arma do voto, ele vai contribuir e efetivamente dar grandes passos para aquele país que nós tanto desejamos, que o Brasil merece atingir um patamar civilizatório de primeiro mundo. O que é que nos impede? O que é que nos impediu até hoje? A classe política. A classe política. O Brasil não está hoje em melhor situação por conta da sua classe política, da sua classe dirigente. Uma classe dirigente nefasta.
Uma classe dirigente que sempre se locupletou da política. Não fez da política o instrumento correto para a promoção da sociedade, para a diminuição da miséria. Muito pelo contrário. Uma classe política que sempre deu migalhas, como que nos 30, 40 anos atrás, se trocava ditadura por voto, pois ainda hoje existe isso, de se comprar voto por uma saca de cimento. Mas o povo acordou, o povo despertou, Henrique Araújo. O povo não aceitará de maneira nenhuma a impunidade, seja de Lula, seja de quem for. E o presidente Jair Messias Bolsonaro, quero crer que foi eleito, não pelos seus olhos azuis. Não foi por isso, mas porque se viu nele o meio pelo qual se derrotaria tudo aquilo de podre que estava maculando a nossa sociedade e comprometendo o futuro de todos nós. O futuro nosso, que estamos atuantes no mercado de trabalho, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Por acaso, Henrique Araújo, tu quer o melhor ou o pior para o Brasil? De que lado tu está? Tu está do lado da bandidagem ou tu está do lado de um Brasil que nós desejamos saudável, um Brasil que nós desejamos que tenha um patamar de primeiro mundo? De que lado tu está, Henrique Araújo? Pelo amor de Deus, rapaz, acorda. Pois é, foi muito bem colocado, assim, porque ele ainda não leu, será que não leu, né? Ele gosta de fazer leituras. Ele não leu que a eleição de Bolsonaro não foi um acidente. Muita gente acha que não foi um acidente e na próxima eleição o pessoal vai corrigir. Não, cara. Bolsonaro é o resultado de um corolário de ações e de conscientização da sociedade que não aceita mais. Mudou. Muita gente ainda olha e ainda faz leitura com o retrovisor. Cuidado, tu acaba colidindo com a realidade, que se ficar só olhando para trás. Olha o que está à frente, batendo com a cara no poste, na direção da tua vida. Então, a sociedade, como bem disse o Newton, não aceita mais. É por isso que lembro quando tinha aquele pacto, o Bolsonaro começou a falar e tentou. Tchau, Adson, bom dia, obrigado, amigo. Tentou, assim, diminuir a temperatura, porque a sociedade, ninguém queria isso realmente. Quem é que quer sublevação, convulsão social? Nós precisamos de estabilidade para a gente crescer, para a gente se desenvolver e não ficar fazendo como a Argentina. Eles acham que como a Argentina que elegeu o Macri, agora tende a reeleger, a não reelegê-lo e talvez voltar para os tempos populistas que deixou a Argentina onde está. Bom dia para Maria Cordeiro, excelente a pauta do programa e melhor ainda as análises, parabéns. Bom dia para o Vianney Martins e para a Catarina Soares. Então, é uma coisa, Henrique, essa letargia a que estava submetida a sociedade, acabou. A sociedade hoje está muito ativa e cobra com agudez até nas suas ações, às vezes até de forma deselegante, porque não aguenta mais. Não aguenta mais tanta, por favor, com licença e tal, e o ferro por trás. Não aceita mais roubalheiras, chega de tanta corrupção. Nós não podemos ficar nessa ideia de que o correto é a corrupção. A tradição, o habitual, Henrique, era a corrupção. Corrupção generalizada em todos os setores da sociedade. Corrupção endêmica, né? Isso sim, era uma epidemia, né, de corrupção. Isso sim era habitual, era tradicional, e a sociedade brasileira não aceita mais. Quer dizer que o Henrique queria que o Brasil continuasse nesse compasso? Olha, no ano passado, o Alckmin foi a pior escolha que o PSDB fez de nome para a sucessão presidencial. O melhor nome que o PSDB tinha é aqui do Ceará, Taxereçat, mas o PSDB mineiro e paulista não quis. Taxereçat foi escanteado. Jamais o paulista deixar um nordestino, um paraíba. Tu é doido, rapaz. Aí você vê hoje, Luciano Kleber, o noticiário da semana passada, que vai repercutir ainda essa semana. PSDB envolvido em escândalos lá em São Paulo até o talo. As gestões anteriores, rapaz. Então, quer dizer, o povo acordou, Henrique. O povo viu em Bolsonaro, quer tu queira ou não, quer tu goste ou não, o único nome capaz de dizer basta, chega, nós não aguentamos mais tanta podridão, porque a coisa estava fedendo à luz do sol e à luz da lua.
Só você que não percebeu isso, rapaz. Pelo amor de Deus, rapaz. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: que país nós queremos para nós, que estamos atuantes no mercado de trabalho, que ainda temos um tempo nesse mercado de trabalho? Que país nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos? O pior dos mundos, Luciano Kleber? De jeito nenhum. E nós estamos melhorando, eu sou otimista, já houve uma mudança no Congresso, e a gente vai melhorar ainda. A gente vai mudar Fortaleza, vai mudar o Ceará e vai mudar o Brasil. Bom dia para a Fernanda Rodrigues, bom dia, Luciano Kleber, sucesso no seu trabalho, parabéns pela dedicação e compromisso. Obrigado, minha irmã querida. A Folha de São Paulo trouxe uma comparação no relacionamento com a imprensa entre Bolsonaro e Lula, o que disse Bolsonaro, o que disse Lula. Tentou fazer assim um paralelo, eu vou dividir com vocês. Começa assim, tem vários tópicos, né? O primeiro tópico é risco à saúde. Lula dizia: não me peçam para ler jornal, porque senão a azia explode. Então, é o Lula aqui dizendo que não lê jornal de jeito nenhum, porque faz mal à saúde dele. O que diz Bolsonaro? A Folha fez esse trabalhinho. Eu, muitas vezes, não leio jornal nenhum para não começar o dia envenenado. O Lula é general, não lê, aqui não, de vez em quando, né, muitas vezes não leio, etc. Inimigo gringo. Eles tentando fazer que o Lula se parece, né? Bolsonaro se parece muito com Lula na relação com a imprensa. Inimigo gringo, Larry Hotter. Então, correspondente do New York Times, ameaçado de ter o visto cancelado após reportagem em 2004 sobre hábitos etílicos do petista. O inimigo gringo do Bolsonaro, Greenwald, do Intercept, responsável por revelar diálogos de Sérgio Moro e procuradores. O presidente disse que ele pode pegar uma cana. Veja só, Larry Hotter fez uma matéria, sem muita, né? Disse só que o presidente era pinguço, gostava de tomar umas e às vezes podia estar bêbado no seu governo. Nossa, isso, o Lula, poderoso Lula, aí sim é uma visão ditatorial, totalitária, cancelar o visto, ele ficou louco. Aí foi aconselhado, não, deixa isso para lá. Ficou irado. Bolsonaro, em relação a Greenwald é numa situação completamente diferente. Informações baseadas em criminosos passaram essa informação, não era uma leitura, uma opinião. Aqui não era uma opinião. O Lula estava contrário a uma opinião do jornalista. Aqui o Bolsonaro está incomodado com uma atitude que, segundo ele, pode ter crime. E o Bolsonaro disse que não pode pegar uma cana. Isso aqui é título mentiroso da Folha de São Paulo. Esse pode pegar uma cana é da Folha de São Paulo. As palavras do Bolsonaro é exatamente sobre isso. É quando perguntaram sobre a portaria 666 do Ministério da Justiça para não aceitar bandidos que vêm de fora para ficar no Brasil. Para não aceitar bandidos. E perguntaram a ele, essa medida é para alcançar, para atingir o Greenwald? Ele disse, não, ele vai ficar aqui. Talvez pegue uma cana aqui mesmo no Brasil, não vai ser lá fora, não. Porque há uma suspeita de que ele pode estar envolvido, até agora nada esclarecido, de que ele pode estar envolvido, pode ter pago, nada está disso. Mas tinha essa suspeita. Então, daí o talvez, ele não disse pode pegar. O pode é uma interpretação colocada no título da Folha de São Paulo. O que eu ouvi do próprio presidente no texto da Folha, que dentro ela não tem como negar, quando colocou as aspas, ele explica, dá o contexto e diz, talvez pegue uma cana, porque pode estar envolvido em crime. A diferença é bastante grande. Lá, o Larry Hotter, seria crime de opinião. Coisa de ditador. Querer punir alguém pela opinião dele. E uma opinião besta, que para o brasileiro, para muitos brasileiros, gosta de dizer, né? É macho, porque quanto mais cerveja o cara toma, mais macho é e tal. Se gaba disso. Que eu acho uma estupidez. Também. Mas a cultura brasileira ficará bem para o presidente, né? Olha, o cara gosta de tomar umas, é um dos nossos, né? Então, por um crime, seria um crime de opinião, coisa de ditador, bem diferente do que fez o senhor Greenwald. Então, não tem essa comparação. Mas é bom que a Folha tenha trazido para a gente fazer essa análise, né? Os amigos, são pequenos tópicos, né? Os amigos, Lula, né?
fazia encontros periódicos com blogueiros progressistas. Eu me lembro, meu querido Chico, professor, e eu dizia, olha, o Lula não recebe a imprensa. Como não? Agora mesmo está dando uma entrevista coletiva. Eu digo, entrevista coletiva para os amigos, para os blogueiros amigos. Não tem uma pergunta ali que coloque o Lula nas cordas, Na Berlinda. que seja crítica. É sempre de incensar o Lula. Mas ele convidou, eu digo, eu não fui convidado. Eu fiz até uma ironia, ele não gostou. Isso foi um debate numa sala de aula, e está aqui, agora a Folha de São Paulo, insuspeita, dizendo isso. O Lula não recebia os jornalistas. O Lula recebia só os blogueiros amiguinhos. Os blogueiros amiguinhos. Os escolhidos. Quando ele vai... E eram pagos. Blogueiros pagos com dinheiro público, patrocinados. Então não tinha a menor possibilidade de alguém aí fazer uma pergunta crítica. Dali era para pautar, para fazer coisas boas, positivas do governo. Aí quando ele fala aqui do Bolsonaro, os amigos, já teve encontro com youtubers de direita em julho, além de tê-los recomendado em novembro do ano passado, após ter sido eleito. Tem nada, o Lula só recebia os amigos. Aqui, a forçação da Folha é cruel, né? Então, essa aqui foi completamente descabida, tá, Folha de São Paulo? O apelido. Lulistas chamavam a imprensa de mídia golpista. Aqui, os bolsonaristas chamam veículos de comunicação de a extrema imprensa. Vai lá, né? Só que o mídia golpista era mais forte do que a extrema imprensa. As ameaças. Lula tentou criar um Conselho Federal de Jornalismo, prometia regulação da mídia, embora sem êxito. Ameaça total à imprensa. A liberdade de expressão, liberdade da imprensa. Agora veja a ameaça de Bolsonaro que a Folha coletou. Corte de publicidade oficial, fim da publicação de balanços de empresas. O fim de balanços de empresa é também um conjunto. Nós, no momento em que estamos, com a internet completamente, com todo mundo tendo acesso, completamente democrática, todo mundo tem acesso ao que está nas mídias sociais, não faz mais sentido você colocar uma canga nos empresários, dizendo você tem que publicar, e é caríssimo a publicação oficial, os balanços e balancetes de sua empresa na mídia. O Bolsonaro disse o quê? Não, você não tem mais essa obrigatoriedade. Você pode, assim, o que estava aqui, Folha de São Paulo, era a transparência. Para ter transparência, para nada ficar oculto, as empresas eram obrigadas a publicar os seus balanços e balancetes. Continua essa obrigatoriedade. O que não é mais obrigatório é colocar um grande veículo de comunicação. Mesmo porque essas informações, elas alcançam pessoas muito específicas, um segmento muito específico da sociedade, né, de investidores. Então, hoje elas podem publicar os seus balanços tanto no Diário Oficial da União, quanto no site da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários. Portanto, a transparência continua. O que não tem mais é a obrigatoriedade. Já a Folha de São Paulo acha que isso foi uma ameaça à imprensa. Então, bateu na Folha de São Paulo, porque realmente grande parte da sua receita vinha daí, dessa coisa compulsória. Era uma coisa compulsória. Então, os veículos de comunicação não faziam muito por merecer. Sabiam que viria, porque era uma coisa compulsória, era uma lei. Então, não mais. Então, vai exigir mais talento. Aqui não é ameaça, ao contrário. Isso aqui é um avanço da sociedade. Não obrigar o empresário a ter que gastar. A Folha fez até uma matéria disso, de empresa que pagava mais de 1 milhão de publicações durante o ano. Então, isso realmente era absurdo. Então, não tem aqui a ameaça lá do Lula de fazer um conselho, de submeter os veículos de comunicação ao conselho. Aí sim, era uma grave ameaça, grave e séria ameaça aos meios de comunicação, porque o conteúdo seria submetido. Aqui não. Aqui, você, Folha de São Paulo, os outros veículos, vão ter que ter mais talento para ir atrás de conteúdo. E, aliás, se as empresas gostam tanto de não serem, né, oficialescas, não ser chapa branca, vão atrás da iniciativa privada, se virem por aí. E, por fim, a comunicação direta. Expressava-se por inúmeros discursos diários, a maioria improvisados, dizia isso do Lula. Já o Bolsonaro privilegia redes sociais e lives. Pois é, está antenado com a contemporaneidade. Contato com jornalistas. Lula dava raras entrevistas coletivas ou exclusivas,
mas era, em geral, educado com os profissionais. Poxa, o contato era mínimo. No mínimo que ele tivesse, ia ser educado. Bolsonaro, contato com jornalistas, faz cafés da manhã semanais e recebe repórteres de forma improvisada, em compensação. Às vezes, é grosseiro com jornalistas, né? Então, foi legal essa comparação, algumas forçadas, mas nisso daqui o Bolsonaro ganha de lavada do Lula. A não ser que você pense diferente. Não, não. O levantamento foi até equilibrado. É mais uma tentativa de dizer, olha, o Bolsonaro é igual ao Lula. Não, é uma diferença enorme aí, né? Primeiro, o Lula se reunia só com seus amiguinhos, né? E Bolsonaro não enfrenta lá os caras que são todos muito hostis a Bolsonaro, né? Bom dia para o Osmar Mesquita, para o Arcanjo Cunha, Helena Cordeiro, bom dia. Precisávamos imediatamente de uma mudança, por isso que votei em Bolsonaro. É um sentimento de muita gente, né? Bom dia, minha equipe aqui na escuta. Evandro Rosa, Newton, Chico Rosa e o amigo Cabo Guedes, que está dizendo isso, é o Arcanjo Cunha. Bom dia para o Lincoln Chaves, que acabou de entrar também aqui, escutando o programa. E eu acredito que essas mudanças vão continuar no mesmo compasso nas eleições de 2020, de âmbito municipal. Não acredito que a mentalidade do povo brasileiro vá passar por qualquer visão diferente do que eu imagino, porque o povo brasileiro já se deu conta de que estamos apenas no começo de uma grande mudança de mentalidade, de conversão no nosso país. Porque o que é a conversão, para nós entendermos aqui, não ficarmos apenas no aspecto religioso, é a mudança de paradigma, é a mudança de mentalidade. Então, o Brasil precisa se converter a um país que respeita o seu povo, que respeita a sua nação, que respeita a sua gente. Nós merecemos, como nação, como povo, exatamente um tratamento diferente, porque nós somos cidadãos, pessoas de bem, que acordamos cedo para trabalhar, que contribuímos com nossos impostos em tudo aquilo que consumimos, e os impostos estão na composição dos preços, e tudo aquilo que consumimos, porque somos nós que sustentamos os poderes, somos nós que mantemos a classe política, somos nós que mantemos o judiciário. Então, nós merecemos respeito. Não é favor do judiciário fazer cumprir as leis, não. É dever, é obrigação. Então, 2 pesos e 2 medidas tem que acabar nesse país. Essa história de que porque quem pode contratar uma banca de advogados caríssima, como o Lula, que num certo momento, claramente se perceber que ele tinha 3 bancas para acompanhá-lo. O que é isso? Pô, agora um outro ponto, outro tema, já a gente se encaminhando, é o áudio do PCC, que dizia ter diálogo com o Cabuloso. PT. Cabuloso, né? A Gleisi Hoffmann está dizendo que vai processar o governo, processar a Polícia Federal, sei lá quem, vai processar alguém aí por ter divulgado isso. Olha só, né? Então, o Intercept, que interceptou de forma criminosa aquelas coisas, aquela bandalheira toda contra autoridades, juízes, procuradores, ministros, grampeou a República. A doutora Gleisi disse que não, que pode, é isso mesmo, tem que colocar e tal. Neste caso aqui, numa investigação, tudo seguindo a lei, bonitinho, grampeamento legal, com ordem judicial. Aí flagra-se esse diálogo do cara. Até preocupado, diz, olha, eu acho que ele não falou mais coisas, porque achava que estava sendo grampeado, que o seu telefone estava sendo grampeado. E vem com essa, né? Escolhendo o Moro, né? Esse Moro aí veio para atrasar. Inclusive, você vê que na hora foi omitido o que ele disse do Moro, né? Percebeu? Aí, pois é, e diz assim que tinha um diálogo cabuloso com o PT. Repetiu isso, tinha um diálogo cabuloso, mano. Aquela linguagem bem peculiar deles. Mas olha só a análise que o Érico Firmo disse, né? Um negócio meio uma geleia essa análise dele. Acusação frágil, resposta idem. Acusação, não tem acusação nenhuma. Exatamente. Não há aqui nenhuma acusação. O que foi publicizado foi o diálogo de 2 bandidos, e esse diálogo dizia isso. Igual na Dilma lá. Era também um diálogo bandido, aquele dali, porque era uma tentativa de obstrução de justiça, um diálogo criminoso.
Então não havia uma acusação. Está colocado aquilo dali. Não tem acusação, mas o Hélio disse que é uma acusação. E é frágil. Como não é acusação, frágil tem que ser, né? O PT disse que a gravação que aponta vínculo com facção é uma armação. Ora, não dá para o partido dizer isso. Muito bem, Érico. Não sem provas. Pode até dizer que não tem qualquer vínculo com a facção. Pode negar o vínculo, né? Pode dizer que é mentira do cara, tal, né? Aí ele vai dizendo assim, no fim, aliás, caso isso fosse descoberto, o que o PT está dizendo? Mas não se conhece prova de que a Polícia Federal forjou uma gravação a mando do ministro da Justiça. Olha só o que é que o PT está querendo insinuar. O Moro, né? Sempre o Moro. Esse cara é um super-herói, né? Ou um super bandido, na visão deles, né? Teria mandado a Polícia Federal forjar a gravação para incriminar o partido. Com o objetivo de quê? Para frente. É tão grave que não pode ter sido tido de forma superficial e sem apresentar provas. Por mais que o teor da gravação seja muito conveniente ao governo e ao ministro Moro, convenientemente demais. Aqui é uma realidade, não tem negócio de conveniência ou não conveniência. Por favor, né? Que quando fala conveniente, dá uma ideia de que alguma coisa, né? Você elaborou algo para ter aquele resultado. Não. Estava investigando bandidos, a Polícia Federal atingiu o centro financeiro da bandidagem, né? E a partir daí é que realmente pode ter com mais eficácia, né, o combate à criminalidade, porque quando os caras tiverem dinheiro, né, eles vão ficar comandando o tráfico, né? Aí pergunta, né, olha, do outro lado, a fala do integrante da facção é bastante vaga. Aquilo aí não foi um depoimento, cara, foi uma ligação telefônica. Ele fala de diálogo com o PT, mas com quem exatamente? Olha, com o PT. Com o PT, que estava no governo. Então, ele tinha diálogo com o governo petista. Porque se ele ataca Moro, porque Moro faz parte do governo de Bolsonaro. Então era alguém no governo petista que dialogava com os bandidos. Simples assim, né? O partido tem milhares e milhares de membros. Oxe, tem processo de discussões. É improvável que a relação com a facção ocorresse. Ninguém está dizendo isso, nem o cara. Diz que tem com o PT, você que está achando isso. Quando você fala o PT, ou quando você fala com o governo, é sempre assim, é alguém de poder dentro dessa instituição, ou governo ou PT. O que há até agora, Érico, né, não permite nem mesmo identificar quem teria conduta indevida. Claro, isso aí foi só... Aí sim, quando ouvir o bandido, quando ele depor, quando ele esclarecer, que nós teremos. É difícil, até como um ponto de partida de investigação, difícil. O cara disse que tinha um diálogo com o PT, um diálogo cabuloso, e você acha que isso não deve ser investigado, que é difícil investigar a partir dessa afirmação? Que é isso? Por ora, se presta como arma no jogo político partidário. A isso serve à perfeição. No fim ele diz, mas é pouco para algo tão sério. Não estou entendendo. Se há político envolvido com facção, que se descubra e prenda. Se não há, a difamação é absurda e criminosa. Difamação, cara. O cara está ali numa ligação telefônica, conversando com um mano dele. Mano, nós tínhamos diálogo cabuloso com o PT. Como é que isso pode ser considerado difamação? O cara está num diálogo privado, uma conversa entre manos, entre duas pessoas. Como é que isso é difamação? Pelo menos escolha os termos corretos, né? Dá uma tristeza, às vezes, com o jornalismo, cara, porque são pessoas graduadas, altas, e ficam dizendo esse tipo de besteira, cara. Difamação. E ainda critica a Polícia Federal por ter feito a investigação. E de que não haveria nenhum motivo, né? É frágil até para começar uma investigação. E dizem sempre, né, que para ir terminando, né? Hoje está no, acho que é no Estadão, onde é isso daqui? Folha de São Paulo. Congresso contesta mais medidas de Bolsonaro. Se esse cara fosse autoritário, esse Congresso não estava contestando, né? Muito bem. 195, olha só a disparidade, tá? 195 projetos de decreto legislativos. Esse é o total de projetos que pedem a revogação de 57 medidas do governo Bolsonaro. Nos outros governos, qual era a média? 35.
contra o Bolsonaro, 195. Haja governo ditatorial, haja ameaça à democracia, né? Como se ele estivesse mandando no Congresso, estivesse mandando na imprensa, estivesse mandando em tudo, né? Aí hoje tem, já aqui no Globo, né? Você falou no Tasso, hoje tem uma entrevista boa com o Tasso Gereissati, aí o cara traz lá para cima a manchete, que é a frase melhor que tem essa, né? Quanto mais calado Bolsonaro ficar, mais fácil se aprova a Previdência. Mas é o Tasso explicando, dizendo que... O cara pergunta, o jornalista, né? Foi apesar do Bolsonaro? Ele disse que não não foi apesar do Bolsonaro. Deixa eu ver onde é que tem essa pergunta. Achei até legal quando ele disse que não é exatamente isso, né? As mudanças para... A reforma na Câmara passou por causa do governo ou apesar do governo? É a pergunta do jornalista. Resposta do Tasso. Não foi apesar do governo. Talvez apesar do presidente Bolsonaro. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi muito importante, mas os esforços do Rogério Marinho, secretário especial de Previdência e Trabalho, e do Paulo Guedes, ministro da Economia, também foram. Quiseram colocar a reforma como sendo só uma coisa do Bolsonaro. Aqui o Tasso responde. Bolsonaro não, do Maia. Aqui o Bolsonaro, o governo agiu. O Bolsonaro, é ele, a pessoa física, que faz esse tiroteio aí, mas o governo age. Não fica refém desse tiroteio. Aliás, parece que esse tiroteio tem um método, né? Tem uma justificativa. Enquanto isso, o governo vai caminhando, vai fazendo as suas coisas aí, e espero que sejam coisas boas, como estão sendo mostradas, né? E que a gente chegue ao final do seu mandato com uma economia recuperada, com pleno emprego, e o Brasil livre, feliz, né? Se desenvolvendo. Isso é que interessa para todos os brasileiros. Não se o Bolsonaro vai ser ou não reeleito, né? Se ele diz as coisas erradas ou não, se manda ter contenção de ir ao banheiro ou não, né? Isso é besteira. Bom dia, Maria Mendonça, bom dia, Ney Carvalho, feliz semana a todos. 6h56, Newton, hora da gente... Você sabe o que significa cabuloso? Diga aí. Cabuloso é a palavra usada para descrever alguma coisa ou alguém que causa medo. Mas nesse caso aí não é isso, não. E o adjetivo aqui é que traz azar, azarento, que aborrece, maçante. Olha, não, isso é o que diz o dicionário, tá? Mas é uma gíria. É uma gíria. E o cabuloso era diferente. Era uma da boa, forte, tinha um diálogo realmente cabuloso. A gente funcionava realmente. A gíria tem outro sentido. E foi dito claramente. Isso aí é a denotação dicionarística, né? Mas na gíria quer dizer uma outra coisa. E no diálogo que se quis insinuar aí... No linguajar de bandido é outra coisa. No diálogo que se quis insinuar aí uma montagem, mais uma ação de Moro, porque o Moro tem culpa até do Lula ter nascido. Na realidade, o próprio Elias, né, reconhece que o governo mal começou, o governo Bolsonaro, e ele já deixou nas entrelinhas, já disse que veio, e vem realmente para superar tudo que de ruim existe no nosso país, porque a sociedade não aguenta mais ficar refém de tanta malignidade. Né? No geral, aqui no Zap, o Henrique Silva, dizendo que acha que a plataforma do próximo prefeito de Fortaleza é um estudo para baixar os impostos e carga tributária do cidadão em comércio em um grande programa de governo. Geraldo Filho, bom dia a todos. PT e Lula passado, nunca mais. Francisco Ludiberto, o Marques do Jordão, muito bem, suas vozes nos representam. Marcelo Reis, bom dia. Luciano Newton, excelente semana a todos. Ele é lá de Belo Horizonte. Gilate Sinésio, bom dia para vocês. Vamos passar agora, né, para dizer, viu, Narciso Nascimento, amanhã nós teremos aí uma pessoa para dar uma entrevista e esclarecer um bocado de coisa aí de um político, né? O político não deixa de ser político porque ele é suplente de vereador que cometeu um bocado de barbaridade com essa pessoa pobre aí de Sobral, que hoje não está mais em Sobral. É uma denúncia grave e a gente vai conversar sobre isso amanhã. Gente, 6h58, um bom dia a todos vocês, um dia bastante proveitoso e até amanhã com a graça de Deus. Até amanhã com as graças de Deus, às 6h58, nos despedimos dos nossos ouvintes do programa De Olho na Cidade e o programa Hora da Notícia.